Olá, em nome da Porto Editora e dos autores, quero agradecer-lhe por estar connosco e pelo interesse em conhecer a nova geração de manuais escolares para os 7º e 10º anos de escolaridade. Este momento está a ser vivido com enorme entusiasmo por toda a equipa e pelos nossos autores. Finalmente, vamos ter a oportunidade de lhe apresentar projetos educativos que refletem um salto qualitativo extraordinário a todos os níveis. Nunca uma geração de manuais escolares se apresentou tão consistente, tão diversificada, tão adaptada aos desafios que temos pela frente. Tão capaz de melhorar o seu dia-a-dia de trabalho e também ajudar os seus alunos. Foram muitos meses de trabalho intenso e rigoroso, que começou muito antes da pandemia. Fizemos questão de percorrer todo o país para falarmos e debatermos com professores de todas as disciplinas. E quando a pandemia chegou, continuámos nesse diálogo permanente, testando, evoluindo, aperfeiçoando. Ao longo de todo esse caminho, um aspecto se tornou verdadeiramente claro para nós. Todos os dias, o futuro coloca-se perante si, na sala de aula ou à distância. E todos os dias, o futuro vai-se construindo graças ao seu empenho, à sua dedicação, ao seu espírito de missão. Com esta nova geração de manuais escolares, nós vamos estar ao seu lado a abrir horizontes ao futuro. Porque, como bem sabemos, o futuro aprende consigo. Muito obrigado pela sua confiança. Olá, espero que se encontre bem. O meu nome é Pedro Silva e porque há letras que estão sempre em dia, porque não ficaram presas no tempo e continuam atuais e presentes no nosso cotidiano, apresento-lhe o Letras em Dia, novo projeto português da Porto Editora para 10º ano, do qual sou coautor, com a Elsa Cardoso e com a Susana Ribeiro Nunes. Agora, imagine que podia construir um manual escolar que respondesse às suas necessidades enquanto docente português e que despertasse nos seus alunos o gosto pelo estudo da língua e da literatura, dando-lhes todas as garantias de segurança na aprendizagem. Estará a passar-lhe pelo pensamento a ideia de um manual autossuficiente, que tenha tudo o que faz falta quando faz falta, não é verdade? Um manual que lhe permita ganhar tempo, a si e aos seus alunos, mostrando-lhes a atualidade do texto literário e motivando-os. E como construiria? Para começar, teria de estruturar o manual com base na articulação entre as aprendizagens essenciais e o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, para promover nos seus alunos o desenvolvimento do perfil de competência esperado. Imaginaria, com certeza, uma estrutura clara e regular, que orientasse o trabalho das aulas e do trabalho dos alunos, começando por momentos de contextualização de obras e autores, passando para momentos de partilha e construção de conhecimentos e depois de sistematização, de avaliação e de relação mais explícita do texto literário com a atualidade. Para contextualização, estará a considerar, porventura, um discurso atual, direto, quase jornalístico, apontando para as questões quem, o quê, quando, onde, como. Autores e obras puxados para o presente, como se de uma notícia se tratasse, a partir de recursos e de materiais que captem o interesse dos alunos. Estará a pensar numa estruturação do processo de ensino-aprendizagem com os textos de educação literária como centro, em torno dos quais se desenvolvem todas as outras rubricas e domínios de forma perfeitamente articulada, coerente e consequente. E porque é muito importante aproximar os alunos do texto literário da sua atualidade temática, estará a imaginar materiais e recursos atrativos, motivadores, eficazes para o processo. Recursos contemporâneos, como cartoons, rubricas radiofónicas, músicas, o que seja, desde que promovam uma relação temática com o texto literário e aproximem os alunos, desenvolvendo também o seu espírito crítico. Uma tira de banda desenhada, por exemplo, como ponto de partida para abordar de forma cómica e hiperbolizada os efeitos do amor, o endeusamento da amada, relacionando-o com uma cantiga de amor, a dona que eu amo e tenho por senhor. Ainda não teríamos começado o trabalho com o texto literário e já estaríamos dentro da sua temática.
Um programa radiofónico de Bruno Nogueira. Outro exemplo, num tom humorístico, satírico e mordaz, ridicularizando comportamentos para articular com uma cantiga de escárnio. Ai, Dona Féia, foste-vos queixar. Ou um de Ricardo Araújo Pereira, Necessidades de São Valentónio. Uma mistura de São Valentim com Santo António para relacionar com a farsa de Inês Pereira, numa reflexão sobre a necessidade de honestidade e de decência na transição, no namoro e no casamento. O Pica do Sete, de António Zambujo, para estabelecer pontos de contacto com a vivência do humor na cantiga de amigo, como vivo coitada madre, por meu amigo, a diferença entre autor ou trovador e sujeito poético e os sentimentos do eu enunciador. Trovadores medievais, trovadores contemporâneos. O que nos mostra, uma vez mais, as letras em dia. Ou o tema Morena, de Tiago Bettencourt. Numa aproximação à Agendeixas da Bárbara Escrava. A figura feminina, a relação com o sujeito enunciador, a atualidade dos temas dos textos literários sempre em dia, como vemos. Na educação literária, tendo em conta que as aprendizagens essenciais indicam para o 10º ano, de certeza que o manual que imagina deverá dar mais opções e mais diversificadas, não se limitando ao número mínimo de textos previsto. Neste sentido, pensará em dispor dos capítulos previstos para a Crónica de Dom João I na íntegra e de todas as reflexões do poeta, dos Lusíadas, para poder fazer escolhas. É que mais opções significarão abordagens diversas, em função das turmas, dos contextos e até dos gostos pessoais. Além disto, imaginará um momento com questionários diversificados, centrados no essencial da análise textual, orientando os alunos e promovendo o seu desenvolvimento. Mas, de certo, também lhe fariam falta textos informativos focados nos tópicos de conteúdo de educação literária. Também pensamos nisso, na rubrica em destaque. E seria ótimo que estes textos com linguagem acessível estivessem todos disponíveis em áudio, para as aulas e para os alunos. E questionários resolvidos, para orientar os alunos na interpretação dos textos e para lhes dar exemplos de como devem responder aos questionários. Quanto tempo ganharia com esta rubrica? E quão útil ela seria para o estudo autónomo dos seus alunos? E se existisse ainda um material disponível para o aluno para preparar os testes, que lhe permitisse, entre outros aspectos, aprofundar estas competências de compreensão de questionário e de elaboração de respostas? Mais uma ferramenta de construção de conhecimento e de autonomia. Para estabelecer relações entre textos, talvez fosse importante criar uma rubrica para esse fim. Poderia chamar-se Em Relação. Os alunos aprofundariam a sua capacidade de relacionar os textos e os autores, por exemplo, reflexões do poeta dos Lusíadas e a farsa de Inês Pereira, o tom disfórico do primeiro, a dimensão satírica do segundo. Ou as rimas de Camões e as cantigas de amigo, o papel e a representação da natureza em ambos. Isto significaria também começar a preparar um trabalho que se espera estar consolidado no final do ensino secundário. Sabemos que os alunos precisam de desenvolver de forma consistente as suas competências de leitura, oralidade e escrita. Para tal, estará a imaginar um manual com grande diversidade de materiais e de propostas atrativas, consequentes e bem articuladas com a educação literária. Amor via Twitter. Uma apreciação crítica do filme Linhas Tortas, uma história de uma paixão moderna nascida no Twitter, relacionada com o estudo das cantigas de amor. Funcionaria bem. Mas para tratar os géneros precisamos de um processo gradual e apoiado, com textos modelo explorados para melhor compreensão, com informação sintética, com ligação a uma secção do manual que aborde os géneros de forma mais aprofundada, com exemplos e uma apreciação crítica de um álbum de Billie Eilish seria atrativo para os alunos, não? E se ainda se apresentassem exercícios para a consolidação dos conhecimentos sobre o género? Isto seria um percurso consistente, que prepararia os alunos para reconhecerem e trabalharem os géneros com toda a segurança, não acha? Permita-me que apresente outros exemplos. Amor e Batatas,
Uma crónica de Ricardo Araújo Pereira para os alunos fazerem uma apreciação crítica oral. Só o título já convida à leitura. E um cartoon expressivo para a escrita de uma apreciação crítica também. Os peões, muitos e unidos, dominam as peças poderosas do xadrez. Ficaria integrado na exploração do capítulo 11 da Crónica de Dom João I. A força do ator coletivo. Está aqui, em dia. Imagina então um desenvolvimento de competências de leitura, de oralidade e de escrita de forma progressiva, consistente, coerente e apoiada em materiais atrativos e motivadores como estes. Nós também. E como imagina o ensino da gramática no 10º ano? Perspectivado numa abordagem constante, progressiva e contextualizada numa rubrica própria para a organização dos alunos, com exercícios de revisão, um tratamento claro dos conteúdos novos em momentos para aprender e para praticar, integrados em contexto nas sequências de ensino-aprendizagem, com remissão para outros materiais, como o caderno de atividades, e para uma secção informativa completa, para que os alunos tenham sempre a gramática em dia, que inclua também atividades e exercícios. E porque os conteúdos de gramática que causam dúvidas existem, como é o caso, por exemplo, da identificação da classe da palavra que, pronome ou conjunção, talvez pudessem ser criados momentos claramente marcados, com esclarecimentos, dicas, explicações. Isto seria, sem dúvida, uma grande ajuda para si e para os seus alunos. E se dispusesse ainda de um material só para si, com testes rápidos de gramática, com exercícios sobre dúvidas habituais da língua e com fichas de trabalho semelhantes ao grupo 2 do Exame Nacional. Materiais sempre úteis, que poderiam ajudar muito para aulas de apoio, para trabalho autónomo dos alunos, para aulas assíncronas no ensino à distância, para reforço e consolidação de aprendizagens e ainda com a vantagem de os materiais apresentarem diferentes graus de dificuldade, adaptáveis, por isso, também a situações de diferenciação pedagógica. É o kit Gramática em Dia. Então, o que imagina para o trabalho com a gramática é organização, progressão, segurança e tempo. Mas é sempre possível pensarmos em estratégias para resolver outras dúvidas que estão sempre a surgir. Sabemos que há palavras e expressões na nossa língua que causam muitas vezes dúvidas aos alunos. Talvez pudéssemos promover o esclarecimento de alguns destes casos problemáticos através de uma rubrica com vídeos interativos, contextualizados, com autores e obras em estudo. À letra. Vejamos o caso das expressões ao encontro de ou de encontro a. E o vídeo poderia ser algo como isto. Vamos ver. Podemos então dizer que a donzela espera que os sentimentos do amado venham ao encontro dos seus ou de encontro aos seus. Ondas do mar levado, se vistes, meu amado. E ai, Deus! Ouch! Não foi um passo feliz para a donzela. De encontro a sugere uma aproximação com um resultado violento, uma deslocação que termina num choque. Neste caso, no regresso a casa a pensar no seu amado, a donzela foi de encontro a uma árvore. Mas a expressão é também utilizada no plano das ideias ou opiniões, para destacar um confronto de perspectivas, ou seja, expressando discordância. Por exemplo, a vontade do amado foi de encontro aos sentimentos da donzela, ou seja, não correspondeu aos sentimentos dela. Para irmos ao encontro das necessidades dos alunos, poderíamos explorar casos como ter a ver ou ter a ver, mais bem ou melhor, discriminação e discriminação, entre outros. Expressões corretas que nem sempre são utilizadas no contexto certo. À letra. Muito bem. Já imaginámos uma estrutura clara e regular, com a contextualização e a construção de conhecimento em torno de todos os domínios, com materiais atrativos. Vamos pensar agora na sistematização, numa secção para lembrar o essencial, de maneira a fornecermos aos nossos alunos instrumentos que lhes deem segurança,
que promovam a sua autonomia e que nos permita ganharmos tempo. Estará a imaginar um processo simples e eficaz. Nós pensamos num constituído por 3 momentos rápidos, consistentes e eficazes. Um quadro síntese, com informação esquemática sobre as obras em estudo, uma síntese informativa, e com estes 2 instrumentos gravados, os alunos conseguiriam fazer a revisão dos Lusíadas em 5 minutos. Em 5 minutos. Tempo e eficácia para os alunos também. E um teste rápido de revisão, com questões de escolha múltipla para confirmar aprendizagens e que pode também ser utilizado por si em contexto de sala de aula, numa forma interativa, como um teste interativo com a turma. 3 passos rápidos e consistentes, eficazes, que nos resolvem a necessidade de sistematização da educação literária em estudo. Depois disto, os alunos estão prontos para o momento de avaliação formativa. Imaginará que, para a avaliação, poderiam ser utilizadas fichas com formato semelhante ao do Exame Nacional, como forma de preparar os alunos, logo desde o início do ensino secundário, para este passo final. Nós também pensamos dessa forma. E para refletir sobre o trabalho realizado no final de cada sequência, talvez fosse oportuno um trabalho de articulação que permitisse um relacionamento mais direto com o perfil dos alunos, estabelecendo ligações temáticas entre a educação literária e a atualidade, pondo ainda mais as letras em dia, de uma forma atrativa e natural. Assim, para concluir a sequência de poesia trovadoresca, a vivência do humor ao longo dos tempos. A poesia trovadoresca não seria a mesma se as donzelas, as damas e os trovadores tivessem smartphone e Facebook. Na sequência da crónica de Dom João I, fake news e estratégias de desinformação. Através de uma rubrica radiofónica intitulada A Maior Mentira da Nossa História, Mataram o Mestre, estabelece a relação entre os acontecimentos de 6 de dezembro de 1383, relatados no capítulo 11 da crónica, pela atuação e pelos objetivos do pajem e dos partidários do mestre Davis, com os atuais fake news. A mentira e o proveito que dela advém. E temos Fernão Lopes, totalmente em dia. Para a farsa de Inês Pereira, uma reflexão sobre as dinâmicas amorosas e conjugais, partindo da relação da farsa com o tema Vida Tão Estranha, de Rodrigo Leão. Das rimas de Camões e dos temas da natureza e da mudança, avançaríamos para a temática ambiental, que apresenta na atualidade tantos desafios, como sabemos. Os Lusíadas remetem para o tema da viagem no século XVI. Estará já a imaginar as viagens que marcam o século XXI, com os migrantes e os refugiados. Temas de atualidade, articulados com o texto literário, que permitem desenvolver nos alunos capacidades de análise crítica, de investigação, de comunicação, etc., para chegarem à ação, em estreita ligação com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Aqui estão também potenciais domínios da autonomia curricular. Também seria útil ter propostas neste sentido, não é verdade? Pensámos nisso. Encontram-se no dossiê do professor. Em suma, imagine um manual onde os alunos têm tudo o que precisam, que lhes responde às necessidades, o que seria muito bom no ensino presencial e ideal no ensino à distância, se necessário. Se é isto que imagina para um manual de português, vai gostar de trabalhar com letras em dia. E os seus alunos também. É um projeto que corresponderá às suas expectativas e às necessidades dos seus alunos. Organizado em 6 sequências, com a estruturação regular de que falamos, apresenta diagnóstico e projeto de leitura na sequência 0, a poesia trovadoresca na 1, a crónica de Dom João I de Fernão Lopes na 2, farsa de Inês Pereira de Gil Vicente na 3, obra que se encontra integralmente gravada, também para se poder mais facilmente superar esta dificuldade atual de impossibilidade de ir ao teatro. Rimas de Camões na 4, os Lusíadas de Camões na 5, com o imaginário épico e reflexões do poeta, e termina o manual com uma importantíssima secção, a secção Gramática em Dia, que reúne informação e exercícios sobre conteúdos gramaticais e sobre todos os géneros textuais a trabalhar no 10º ano. Em formato digital, o manual digital dar-lhe acesso imediato a todos os recursos disponíveis e verificará que são muitos e diversificados para responder às necessidades existentes.
Mas o manual não está sozinho. Para dar resposta ao maior número possível de necessidades dos alunos, com o caderno de atividades e com o caderno de preparar os testes, e dos professores, com o kit de gramática em dia e o dossiê do professor. Para todos os materiais, há remissões ao longo do manual, para o aluno e para o professor, estando assim criada uma rede perfeita de ligações articuladas. O caderno de atividades apresenta fichas de trabalho para todos os domínios, fichas de leitura e de gramática da tipologia do Grupo 2 do Exame Nacional, com sugestões de resolução. É um material para reforço de trabalho autónomo ou para trabalho solicitado. O caderno de preparar os testes, que já referimos anteriormente, é um material fundamental para os alunos e uma excelente ajuda para os professores. Aprendizagem e segurança para os primeiros e muito tempo poupado para os segundos. Apresenta a sistematização de conteúdos de educação literária, com glossários e sínteses, a resolução orientada de itens modelo, materiais poderão constituir-se como um suporte importantíssimo para os alunos no desenvolvimento de competências de resposta pela boa interpretação das solicitações. Apresenta ainda testes e exercícios para trabalho autónomo e sugestões de resolução. O dossiê do professor corresponde a um manancial de materiais disponíveis exclusivamente para o professor. Materiais que apoiarão as atividades e que o farão ganhar muito tempo. Estão totalmente disponíveis em formato editável no manual digital. As planificações por sequência e os planos de aula à mostra, as propostas de planificações de domínios de autonomia curricular, articuladas com a rubrica Letras em Dia do manual, os testes e as questões de aula, as fichas de trabalho por domínio que, estando em formato editável, serão facilmente adaptáveis a situações de diferenciação pedagógica e outros materiais de apoio, como uma proposta para exploração do Alta Feira e outras reflexões do poeta dos Lusíadas. Todos os materiais seguirão em formato físico para a sua escola, ao cuidado do representante de disciplina. É este o projeto Letras em Dia. Um projeto que imaginamos hoje consigo, que concretizamos e do qual destacamos a estrutura clara e regular, as opções de trabalho no domínio da educação literária, a atualidade, a atratividade, o trabalho de gramática constante e progressivo, a rubrica de vídeos interativos à letra, a secção Letras em Dia, apelando ainda mais à atualidade do texto literário e importantíssimos materiais de apoio, como o caderno Preparar os Testes, disponível para os alunos, e o kit de gramática em dia. Letras sem tempo, atuais, como vimos, e um projeto que permitirá ganhar tempo, muito tempo, com as letras sempre em dia. Obrigado. Fique bem. Olá, colegas. Vamos dar início à apresentação do novo projeto de português para o 10º ano, o manual Marca a Página. Desafio-vos a acompanharem-me a conhecer a história deste projeto nos próximos minutos. O meu nome é Ricardo Cruz e, juntamente com a Isolete Sousa, a Bárbara Tavares e a Daniela Pinheiro, sob a supervisão científica e pedagógica da Helena Topa Valentim, da Universidade Nova de Lisboa, iremos contar-vos a história do Marca a Página. Estes são os componentes do projeto. Como podem ver, colegas, não falta nada a este manual e oferece alguns componentes diferenciadores, como um caderno de operacionalização de projetos de domínios de autonomia curricular, um caderno para desenvolvimento do trabalho autónomo e um caderno dedicado ao projeto de leitura. Colegas, no início de cada ano letivo, nós temos muitas dúvidas e incertezas sobre como chegar aos alunos e como tornar o nosso trabalho mais eficaz. A história deste manual começou com um grupo de 4 professores que se juntou e refletiu sobre essas dúvidas e sobre como as resolver. E quais são então as nossas dúvidas? Em primeiro lugar, como interligar o português a outras disciplinas e ao mundo atual. Depois, como promover a oralidade, a leitura e a escrita. Em terceiro lugar, como motivar para a educação literária. Ou então, como facilitar o estudo da gramática. Ou como ajudar o aluno a estudar português, desenvolvendo a sua autonomia. Finalmente, como apoiar o trabalho do professor.
Interligar o português ao mundo atual é muito mais fácil do que parece. Nós estamos rodeados de informação linguística, seja ela verbal ou icónica. Então, resolvemos ir ao encontro dos nossos alunos, pensando nos separadores do marca à página como momentos significativos de início da unidade. Podemos realmente começar a unidade pela análise da imagem. Inspirámos-nos na arte pública, também chamada arte urbana, cuja iconografia diz muito à realidade visual dos alunos. Neste mural da Unidade 0, temos uma árvore cujas folhas são as páginas de um livro. É por isso que nós resolvemos dedicar a Unidade 0 ao projeto de leitura. Este mural está atualmente em Lisboa. A Unidade 1 é dedicada à poesia trovadoresca. Por isso, faz todo o sentido termos um mural com a figura da donzela. Este exemplar de arte urbana está na Tailândia. A Unidade 2 diz respeito à crónica de Dom João I de Fernão Lopes. Por isso, temos um fragmento do Muro de Berlim, em que vemos o povo oprimido a tentar libertar-se do cerco que lhe é imposto. Na Unidade 3, temos a nossa Inês Pereira, coitada, aqui confinada à sua casa por ordem da mãe. Mal ela sabe que o casamento não a vai libertar dessa prisão. Pelo menos o primeiro. Este mural ocupa a parede exterior de uma vivenda na Dinamarca. A Unidade 4 é dedicada às rimas de Camões. Por isso, temos este mural que ocupa a fachada de um prédio inteiro na Ucrânia, em que se representa a metáfora de que o coração é o motor que faz andar o mundo. A Unidade 5 diz respeito aos Lusíadas de Luís de Camões. Então, este mural só podia estar em Lisboa. Na verdade, foi concebido por um artista de arte pública chamado Gonçalo Mar, em parceria com o escritor José Luís Peixoto, a propósito de uma sua adaptação dos Lusíadas para os seus filhos, que resultou numa edição adaptada para crianças da obra de Camões. Finalmente, o bloco de gramática, que se chama Páginas de Consulta. O mural que escolhemos mostra uma pilha de livros que representam metaforicamente um braço e uma mão que agarra a chave do conhecimento. O manual sugere no início de cada unidade um projeto que os alunos podem realizar em articulação com outras disciplinas. É uma atividade facultativa que o professor realizará com a turma se assim o entender. Permite ir ao encontro da flexibilidade curricular e também focar domínios de cidadania. Ao longo da unidade, o aluno vai sendo convidado a contribuir para o projeto e, no final, faz-se um balanço da proposta apresentada. Nós disponibilizamos um caderno específico para esta secção da unidade. Chama-se o Manual de Operacionalização de Projetos. Podem confirmar que cada projeto é apoiado por um componente próprio, o Manual de Operacionalização de Projetos, com informação sobre como pôr em prática um DAC, com grelhas de avaliação específicas, permitindo operacionalizar a flexibilidade curricular. Estamos, efetivamente, a dar sentido aos conteúdos da disciplina e a expandir os limites da sala de aula de português. A interligação com a realidade contemporânea é possível. Este projeto consegue fazê-lo através da abordagem de conteúdos atuais e significativos. Por exemplo, à esquerda, uma pintura de Paulo Arrego, chamada Guerra, a propósito do tema camuniano do desconcerto. E à direita, temos um cartoon sobre o tema dos refugiados. Se os colegas repararem, estamos aqui já a trabalhar a oralidade da expressão e a envolver domínios de cidadania. O projeto Marca a Página está constantemente a fazer menção, na banda lateral do professor, aos domínios de cidadania e às aprendizagens essenciais a serem trabalhadas em determinada atividade. No final de cada unidade, propomos que os alunos visualizem um filme, escolhido de acordo com o tema trabalhado. Por exemplo, aqui temos as 2 páginas da rubrica Páginas em Movimento, que diz respeito ao filme português de 2018 Pedro e Inês. Propomos várias atividades que podem ser realizadas antes e durante o visionamento do filme, permitindo o envolvimento ativo com o conteúdo. No final, propomos uma atividade de saída, normalmente uma apreciação crítica sobre o filme ou uma exposição, relacionando temas do filme com conteúdos da unidade. Claro que os colegas já adivinharam que Pedro e Inês se trata do filme associado à unidade da poesia trovadoresca. Vamos ver um breve excerto da apresentação do filme. A droga que me enfiaram nas veias envolve-me agora nos seus tentáculos. Leva-me pelas ruas da eternidade. Por onde é de antes, é depois, é agora. Não tenho passado nem futuro. Só
Acho que essa é a minha doença. A oralidade é muitas vezes descurada na aula de português. Mas com o Marca a Página, chegamos ao aluno com atividades motivadoras neste domínio. Temos atividades de oralidade de compreensão motivadoras com a exploração de documentários, reportagens e outros documentos dentro dos géneros textuais previstos pelo programa e pelas aprendizagens essenciais. À esquerda temos um exemplo do discurso de Dom José Tolentino de Mendonça na comemoração do 10 de junho de 2020, que nos faz uma afirmação que ficou na memória de todos. Camões desconfinou Portugal no século XVI. À direita temos uma proposta de visionamento de uma apresentação de um filme e sugere-se aos alunos que o relacionem com o soneto de Camões, Alma minha, gentil, que te partiste. Colegas, o projeto inclui o caderno que se chama Projeto de Leitura, que permite operacionalizá-lo nas nossas aulas. Temos um documento para o aluno em que ele se compromete com o seu projeto de leitura em um conjunto de obras que propomos ao aluno, com uma sinopse, um excerto, opiniões de leitores e uma novidade exclusiva do Marca a Página. Chama-se Instalivros ou EV-Story. E, colegas, já perceberam que é uma aplicação muito direcionada para os nossos alunos que são mestres no Instagram. Vamos ver. Esta aplicação, como percebem, é muito intuitiva e, na verdade, ela consiste em visualizar pequenos excertos de cada uma das obras com um suporte multimédia no telemóvel do aluno. Ela estará sempre disponível na escola virtual e nós temos outras obras do Plano Nacional de Leitura neste formato, como, por exemplo, o retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, O Nosso Reino, de Walter Ugumem, ou As Minhas Aventuras na República Portuguesa, de Miguel Esteves Cardoso, O Jogador, de Dostoiévski, ou até O Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, entre outras. Para o desenvolvimento da escrita, propomos um caderno exclusivo que está incluído na badana do manual. Ele contém infografias com dicas sobre como escrever e um conjunto de exercícios contextualizados. O manual do professor apresenta as soluções para esses exercícios. Nestas duas páginas da unidade 3, vemos um exemplo de como partimos da leitura para a escrita. Assim, na página da esquerda, temos uma apreciação crítica de um documentário sobre a cantora Aretha Franklin. Os itens do questionário orientam já para as marcas deste género textual. Na página da direita, temos a definição do género textual, apreciação crítica, e uma proposta de atividade que envolve a compreensão oral e a escrita. Propomos ao aluno que visualize a apresentação do filme Val Abraão, de Manuel de Oliveira, e que redija a respectiva apreciação crítica, devidamente orientada, com um plano guia. No final, temos uma grelha de autoavaliação, em que o aluno confirma ter aplicado as estratégias de redação de texto e a presença de marcas de género. A título de curiosidade, a rubrica A Margem da Página apresenta aqui como sugestão a leitura da obra de Agostina Bessa Luís, Val Abraão. Colegas, o foco da aula de português é a educação literária. É a partir dela que tudo acontece. Muitas vezes o texto literário vive noutros suportes audiovisuais e o aluno chega ao texto por outros caminhos motivadores de leituras diferentes. Por isso, no Marca a Página, sugerimos a audição integral de 13 músicas que estão associadas a textos da poesia trovadoresca e às rimas de Camões. Outra estratégia consiste em contextualizar o texto literário previamente à sua leitura. Assim, apresentamos a rubrica Prepara a Leitura, que permite isso mesmo. Antes de qualquer item de educação literária, o aluno é convidado a fazer uma leitura, muitas vezes até silenciosa, na aula, preparando o assunto do excerto do texto que vai abordar, contextualizando e sintetizando a informação que consta do excerto literário que vai ler. Obviamente que este momento da aula não substitui de todo a leitura do texto literário, apenas ajuda o aluno a perceber o seu assunto. Numa perspectiva didática, propomos trabalhar o texto literário através da separação do texto em partes lógicas, intercaladas com questionários de interpretação.
Desta forma, a aula decorre de acordo com o ritmo dos alunos. Reparem, colegas, como à esquerda temos um excerto do capítulo 11 da Crónica, com itens de interpretação logo em baixo, inclusive uma remissão para o glossário no final do manual, para explicar um conceito, neste caso de visualismo. Depois, à direita, temos a continuação do capítulo 11. Contudo, previamente, tal como acontece antes de qualquer momento de educação literária, temos a rubrica Prepara a leitura, que antecipa a informação constante no excerto que o aluno vai ler. A seguir, temos novamente itens de interpretação sobre a parte que o aluno acabou de ler. Reparem ainda, colegas, que as notas de rodapé surgem de forma muito mais natural para o aluno, ao lado do texto, facilitando a compreensão vocabular. Aliás, os alunos nas aulas pedem-nos para esperarmos um pouco, pois estão a pensar as notas de rodapé que estão em baixo para junto às palavras respectivas. A leitura dramatizada do texto literário permite dar cor e vida ao texto, trazendo-o para a atualidade. O Marca a Página apresenta leituras dramatizadas dos textos literários. Vamos ouvir um excerto dessa leitura pelo ator João de Carvalho, filho do grande Rui de Carvalho. E digam lá se não parece que estamos a ouvir a voz do próprio Fernão Lopes, vindo do fundo da história, para nos contar este momento marcante da crónica de Dom João I. Crónica de Dom João I, capítulo 148, conclusão. Sabia, porém, isto o mestre e os de seu conselho, e eram-lhe dolorosas de ouvir tais novas. E vendo estes males a que correr não podiam, cerravam-se as orelhas do rumor do povo. Como não que maldissessem-se à vida e desejassem morrer alguns homens e mulheres, que tanta diferença há de ouvir estas coisas àqueles que as então passaram, como há da vida à morte. Os padres e madres viam estalar de fama os filhos que muito amavam, rompiam as faces e peitos sobre eles, não tendo com que lhe acorrer senão um planto e espargimento de lágrimas. É realmente de uma expressividade incrível. Os itens de gramática surgem ao longo do manual identificados com um ícone exclusivo. Para além disso, temos constantes remissões contextualizadas para o caderno de gramática no final do manual, a que damos o nome de páginas de consulta. Nessas páginas de consulta, as explicações são claras e objetivas. Logo a seguir à explicação, temos uma rubrica chamada Aplica, com exercícios práticos e soluções. Os exemplos de frases são sempre contextualizados com temas de cidadania. Na escola virtual, o aluno pode também utilizar uma aplicação dedicada à gramática, chamada Quiz-EV. Ela consiste num conjunto de exercícios, como se fossem cautos, sobre itens de gramática novos do 10º ano. O manual apresenta os tópicos do programa em contexto, com textos facilitadores da aprendizagem e sempre com exercícios de verificação. O aluno pode estudar estes textos, lendo-os, sublinhando-os, fazendo esquemas sobre eles ou, e isto é novidade, ouvindo-os. Isso vai ao encontro dos alunos com mais dificuldades de concentração e coloca o português na realidade em que eles vivem, nos seus, como eles dizem, fones. Vamos então ouvir um excerto. O tema do tempo e da mudança, a que o renascentista é tão sensível, informa todas estas composições. O poeta analisa-o para distinguir o tempo natural, onde a evolução tem regresso e no seu ciclo uma certa permanência, do tempo humano irreversível, instável, que muda as coisas sem uma lei ou uma razão, apenas com um sentido, para pior. A título de curiosidade, todas as gravações são feitas por uma das autoras do Marca a Página. No final da leitura e da audição, o aluno é desafiado a realizar exercícios de consolidação e de verificação com soluções. O aluno pode estudar sozinho de forma eficaz e consolidar os seus conhecimentos, pois no final de cada unidade, a rubrica Páginas de Revisão inclui quadros síntese e esquemas de todos os conteúdos de educação literária abordados. Para o professor, existe também a possibilidade de fazer a revisão da unidade através de um PowerPoint criado para o efeito. Aliás, o projeto dispõe de dezenas de PowerPoints de apoio, gramática, leitura, escrita e educação literária. Também pensando na autonomia do aluno, ao longo de cada unidade, o Marca a Página apresenta exercícios tipo exame, com um modelo de como construir a resposta passo a passo, um exemplo de resposta e um desafio ao aluno para que resolva um exercício semelhante. O caderno de atividades tem também uma novidade.
Exercícios com 2 níveis de dificuldade para personalizar a aprendizagem e ir ao encontro do ritmo de cada aluno. E agora chegamos a nós, os professores. Como é que nós podemos ser ajudados com o Marca a Página? O dossiê do professor oferece 2 testes para cada unidade, um deles com acomodações curriculares, todos com cenários de resposta, critérios e níveis de desempenho. O projeto disponibiliza ainda fichas de trabalho para cada unidade e questões de aula com níveis de dificuldade diferenciada, para que o professor aplique a questão de aula mais adequada a determinado aluno. Na escola virtual, o professor dispõe também de um gerador de testes interativo, selecionando os itens que considera mais adequados para determinada turma ou grupo de alunos, de modo assim a criar testes personalizados. O dossiê disponibiliza ainda uma planificação anual, semestral e por unidade, planos de aula e grelhas de avaliação para todos os domínios. Para além disso, apresenta várias propostas para o plano anual de atividades. O projeto oferece ainda um caderno chamado Trabalho Autónomo, em que se disponibilizam guiões de aprendizagem autónoma por unidade. Isto é, o professor pode orientar autonomamente o trabalho de cada aluno de forma personalizada, de acordo com as suas competências, capacidades e conhecimentos. No fundo, estes guiões para todas as unidades do manual assemelham-se a planos de trabalho como aconteceu no ensino à distância. Recordamos agora, colegas, os componentes do projeto. Destacamos o manual de operacionalização de projetos para concretizar os domínios de autonomia curricular, o caderno de trabalho autónomo, o projeto de leitura e até temos um marcador para que o professor saiba em que parte do manual ficou na última aula. Sintetizando, colegas, quais as razões para adotarmos o Marca a Página? Por um lado, a abordagem do texto literário que vai efetivamente ao encontro dos alunos. As explicações claras e contextualizadas dos tópicos do programa e das aprendizagens essenciais. O trabalho que é sempre orientado pensando na escrita e na leitura. A articulação constante com domínios de autonomia curricular e com a cidadania e desenvolvimento. O apoio e incentivo efetivo ao projeto de leitura. A diferenciação pedagógica em exercícios, testes e questões de aula para chegar efetivamente ao aluno. Obrigado, colegas, pela vossa atenção. Acreditem que foi um enorme privilégio da minha parte poder mostrar-vos um pouco do que é o Marca a Página e esperamos sinceramente que este projeto vos entusiasme tanto quanto nos entusiasmou concebê-lo desde o primeiro momento. Gostaríamos muito que entrassem em contacto connosco através do e-mail disponibilizado neste diapositivo e contamos convosco para juntos marcarmos esta página na aprendizagem da língua e chegarmos a todos os alunos. Até breve! O Quiz EV ajuda os professores a dinamizar as suas aulas com quizzes totalmente adaptados aos conteúdos que está a lecionar. Rapidamente, junto do seu manual ou nos recursos da disciplina, encontra uma lista de quizzes sobre os mais diversos temas prontos a jogar. Mas também pode editá-los, selecionando outras questões já disponíveis no banco ou criando um quiz totalmente novo com as suas próprias questões. Para jogar é muito simples. Clique na seta para iniciar e defina o modo. Pode jogar em sala de aula presencial, em sessões síncronas à distância ou mesmo em sessões assíncronas. Pode até jogar sem que os alunos disponham de um dispositivo, com cartões físicos. Se já tiver uma turma criada, basta selecioná-la e automaticamente os alunos recebem um convite para entrar no jogo. Se não tiver uma turma criada, é gerado um código que os alunos inserem no seu dispositivo. Depois é só jogar. Cada questão tem um tempo limite de resposta e a cada passo são apresentados os resultados em tempo real. No final, são apresentados diversos gráficos que lhe permitem acompanhar o desempenho da turma e de cada aluno, identificando os tópicos que já estão adquiridos e os que necessitam de maior atenção. Com o Quiz EV, avaliar torna-se simples, envolvente e muito eficaz. Avaliar e dar feedback é uma das principais funções do professor.
Mas criar materiais ajustados a cada turma ou a cada aluno é difícil e ocupa muito do seu tempo. Para o apoiar nesta tarefa, disponibilizamos vários testes perfeitamente ajustados ao seu manual, mas mais do que isso, totalmente editáveis em apenas alguns cliques. Para cada questão foram pensadas alternativas, com tipologias e níveis de dificuldade diferentes, para a poder facilmente substituir por uma outra questão, documento ou todo um grupo, criando rapidamente várias versões do mesmo teste. Pode também editar todas as questões disponíveis ou criar e acrescentar as suas. Para cada teste foi pensada a devida cotação, que poderá também ser personalizada por si. No final, pode descarregar a versão de impressão, que inclui as respectivas soluções e grelha de correção, partilhar com outros professores ou atribuir o teste interativo como tarefa na escola virtual. Neste caso, os resultados são automáticos nas questões de resposta fechada e as questões de resposta aberta serão facilmente validadas pelo professor com o apoio dos critérios de correção ou de uma resposta exemplo. Poderá também exportar um relatório com todos os resultados e vários gráficos que o ajudam a monitorizar o desempenho das suas turmas e de cada um dos seus alunos. Com o gerador de testes, a avaliação torna-se rápida, personalizada e eficaz. Esta é a realidade que os seus alunos vivem. E agora os livros fazem parte dela. Grandes obras literárias aliaram-se à tecnologia e encontram-se agora na palma da sua mão e da dos seus alunos. Excertos cativantes em formato story, citações dos autores que despertam curiosidade, uma linguagem visual inovadora, interjeições que provocam o leitor e um convite final à leitura irão motivar os seus alunos e estimulá-los a ler. Esta é a novidade digital que promete revolucionar o contacto com os livros, despertar novos leitores e funcionar como uma poderosa aliada do seu projeto de leitura.